todos, a mim chamam Randy Neto, eu sou mineralogista e herbalista e eu tenho estado com todos vocês aqui no Facebook e também no Instagram, onde eu tenho estado a utilizar a conta organicamente _Randy, com Y no final, e é lá onde eu tenho estado a partilhar bastante daquilo que eu sei sobre Muti, ou ainda como comumente é conhecida, medicina natural africana. Já diziam um dos nossos irmãos sul-africanos, Steve Biko, que a descolonização da mente do povo africano será 2 vezes mais dolorosa do que foi a própria colonização. E é bem verdade. Por isso é que eu tenho estado a obter muita resistência por parte da comunidade quando o assunto é saúde ou alimentação natural. Por quê? Porque nós fomos colonizados e nós vivemos em função ao ponto de vista do colonizador. E qual é o ponto de vista do colonizador quando o assunto é saúde? O ponto de vista do colonizador é que as pessoas devem utilizar químicas, não é? Para combater micróbios, tem que utilizar químicas para tratar aquilo que eles chamam de doenças que são, do ponto de vista deles, têm uma origem infecciosa. Agora, quando o assunto é medicina africana ou MUT, o nosso ponto de vista é completamente o contrário. A nossa abordagem não tem nada a ver com essa coisa de vírus, fungos e bactérias. Mas eu já vou até ali. Eu queria antes explicar a vocês porque que é fundamental para nós os africanos voltarmos ao nosso ponto de vista ancestral, não é, naquilo que se refere à saúde. Primeiro, mesmo o próprio pai da medicina ocidental, que nós chamamos de Hipócrates estudou em África, na Universidade de Oaset, e os seus professores foram negros, foram africanos. Oaset é aquilo que os antigos gregos e romanos chamavam de escola dos mistérios. Mas 5 ou 3 mil anos antes de Hipócrates ter nascido, no Antigo Egito já havia um homem que é comumente chamado por pai da medicina africana, que é nada mais, nada menos do que Imhotep. Imhotep curava todas as doenças do mundo. Este homem africano negro foi tão importante, mas tão importante para a constituição da própria anatomia e fisiologia do corpo humano, que hoje em dia no corpo humano tu tens vários sistemas. Tu tens o sistema digestivo, tu tens o sistema linfático, mas tu também tens o sistema imunológico. Portanto, o teu sistema imunológico, a palavra imunológico, a palavra imunológico, vem da palavra Imhotep. Imunologia, Imhotep. Isso vem do Antigo Egito. Isto é para nós termos uma noção, da importância que este homem teve naquilo que se refere à saúde. Portanto, quando você fala de sistema imunológico, que é o sistema que geralmente vai na mesma linha, em acordo com o sistema linfático, quando nós falamos de sistema imunológico imune, que é o sistema de defesa, nós estamos a falar de Imhotep, que é o pai da medicina. Mas é preciso que nós compreendamos uma coisa que é muito importante. Hipócrates, quando ia tratar daquilo que se refere a doenças, ele não utilizava químicas, ele utilizava plantas. Porque ele aprendeu com os africanos, ele estudou na Universidade dos Africanos, e essa é a abordagem que ele aprendeu. E tanto os seus sucessores, eu falo como Galeno, eu falo de homens como Avicena,
Todos estes indivíduos não utilizavam químicas, eles utilizavam plantas. A ideia de utilizar químicas para combater ou reverter doenças deu-se a mais ou menos nos anos 1800, com a presença daquilo que nós chamamos do Sr. Hohenheim, ou como também é conhecido como Paracelsus. O que o Paracelsus faz é quebrar a ordem africana de como lidar com as doenças. Por quê? Porque ele queria que as curas fossem mais rápidas, esquecendo que o próprio corpo humano tem respeita, digamos assim, uma hora, não é um tempo de regeneração, porque o corpo humano se regenera. Quando você corta as unhas, tu não tomas remédios para que as unhas possam crescer, não é? O que é que tu fazes? O corpo humano tem um tempo específico para que a unha possa crescer. Quando tu cortas o cabelo é a mesma coisa. Tu não precisas de remédio. O tempo, não é? Tem um tempo de regeneração. E é assim em todo o corpo. Se você fazer aqui um corte, nesse momento no braço, o que vai acontecer é que durante um determinado período de tempo, o corpo vai se regenerar. E essa é a abordagem africana. Mas Paracelsus queria que as coisas fossem mais rápidas. E o que é que Paracelsus faz? Paracelsus pega nas plantas e, em vez de utilizar a planta por completo, porque cada planta tem 102 minerais, a planta tem cálcio, ferro, zinco, bromo, ouro, tem todos esses minerais. A planta tem 102 minerais. O que o Paracelsus faz, entendendo ele que cada planta tem um elemento ativo, ele separa um elemento do resto dos 101 elementos. Então esse elemento ativo é que ele vai utilizar para tratar as doenças de maneira mais rápida. Mas só que quando Paracelsus faz isto, o que acontece é que quando você bioquimicamente separa um elemento dos 101, aquele um elemento já não é um mineral. Aquilo trata-se de um veneno protoplasmático. Já é um veneno e o corpo não identifica essas coisas. É muito importante as pessoas saberem disso. E desse tipo de abordagens de lidar com a doença do ponto de vista de Paracelsus, é que nasce a homeopatia e mais tarde nasce a alopatia. Portanto, a alopatia, que vem mais tarde, ainda para desconstruir já aquilo que o Paracelsus desconstruiu, não é? Que não é trabalhar com a planta inteira, mas começar a tentar separar os minerais para utilizar apenas um mineral para lidar com o corpo. Mas quando você utiliza uma planta, a planta contém muitos minerais, não contém apenas um mineral. Portanto, bioquimicamente o corpo é feito de minerais. Os pulmões são feitos de enxofre, assim do mesmo jeito que o sangue é feito de ferro. Portanto, quando você vai tomar uma planta por completo, isso significa dizer que você está a nutrir o sangue e ao mesmo tempo estás a nutrir os pulmões. Agora, quando você vai tomar a planta do ponto de vista do Paracelsus, que ele separa um elemento dos 101 utilizando, por exemplo, ferro apenas ou enxofre, aquilo já é um veneno protoplasmático. Por isso é que grande parte destes suplementos que nós encontramos nestas lojas, suplementos de cálcio, suplementos de ferro, não te podem ajudar. Porque aquilo já é um veneno protoplasmático. Se você utilizar o suplemento de cálcio pensando que vai reverter a tua condição de osteoporose, na verdade isto não vai acontecer. O que vai acontecer, pelo simples facto de ter apenas cálcio, aquilo é um veneno protoplasmático e vai causar problemas no teu próprio organismo.
Por isso tu tens que tomar as 102 plantas juntas e nunca tentar separar os elementos da planta. Portanto, estes mesmos suplementos alimentares que geralmente vocês encontram nessas lojas, e muitas pessoas chegam a perguntar para mim, mas Randy, eu posso comprar um suplemento de cálcio ou de ferro para combater a anemia falciforme ou osteoporose? O que é que eu vou fazer? O que eu digo geralmente a estas pessoas é que aquilo é um veneno protoplasmático. Ou é um veneno protoplasmático ou trata-se de um mineral quelato. Poucas pessoas vão entender, eu vou utilizar certas denominações porque isso já tem a ver com mineralogia, não é? E geologia. E também vai entrar aí a questão da eletricidade e outras ciências que são muito importantes. Estes suplementos que são vendidos geralmente nestas lojas são minerais quelatos. O que é um mineral quelato? Um mineral quelato, por exemplo, um mineral quelato de ferro. Nós sabemos que o ferro na natureza nós podemos encontrar, por exemplo, no manganês. Ok? Então, no manganês, quando é feita a extração do ferro, a separação do ferro óxido, é muito importante ter isso, porque os elementos na natureza estão em diferentes formas. Pode ser um óxido, pode ser sulfuro, não é? Vais encontrar em diferentes formas. Portanto, este ferro óxido, que na verdade óxido significa pedra, rocha, eles trituram no laboratório aquele ferro, não é? E vão trabalhar nele de maneira a você tomar aquele ferro de maneira em pó, não é? Mas o teu corpo não assimila esse ferro. Só as plantas naturais têm a capacidade de levar as suas raízes a mais de 200 metros abaixo do subsolo, onde se encontra o kimberlito, onde se encontram as rochas metamórficas. Quando as raízes vão encostar nas rochas, o que vai acontecer é um processo biofísico que nós chamamos de iontosferose, da palavra iões, não é? Que vai fazer, o que vai fazer é, na verdade, uma extração, não é, desses minerais, não é, do próprio minério, vai extrair os minerais do minério e vai transformar em líquido digestivo para as plantas. Portanto, as plantas é que têm a ação de transformar o mineral do estado óxido para o estado digestivo. Por isso é que nós consumimos as plantas, por isso é que os nossos ancestrais consumiam as plantas. Porque os nossos ancestrais sabiam que o corpo humano é feito de minerais. E é nas plantas onde tem os minerais. E a abordagem das plantas não é a mesma abordagem que é na medicina alopática, que é aquela abordagem de que estamos a combater vírus, fungos e bactérias. Esta abordagem não é uma abordagem africana. Por quê? Porque o que causa doença ou doenças não são as bactérias. E hoje eu vou tentar explicar isso da maneira muito rápida, não é? E a mais eficaz possível. Portanto, o que acontece é que nos anos 1000, ou melhor, no século XIX, com o início da industrialização na Europa, nasce também o reforço e a criação dos microscópios. E pela primeira vez, especialistas em saúde na Europa estiveram a observar com este aparelho organismos que antes não foram vistos. E rapidamente criou-se duas alas na Europa. Uma de especialistas que diziam claramente que estes micro-organismos, que nesse caso são as bactérias, essa ala dizia que são agressivos e que temos que combatê-las e temos que matar isso e que são a causa das doenças. E havia uma outra ala de especialistas em saúde que diziam que nós não temos provas nenhumas de que os micróbios causam alguma doença. Mas esta ala que acreditava que os micróbios eram a causa das doenças,
começaram rapidamente, não é, a criar vacinas e a criar outros remédios, não é, químicos, é sempre a base de químicos, remédios químicos para combater estas bactérias, e esses remédios chamam-se geralmente de antibióticos ou antissépticos, e vocês conhecem muito bem todos estes remédios que pertencem todos à medicina alopática. Portanto, à medida em que eles foram cultivando estas bactérias, estudando essas bactérias, observando, a cada bactéria nova que eles iam conhecendo, eles iam dando os seus próprios nomes e iam atribuindo cada uma dessas bactérias a uma determinada doença, como se aquela bactéria é que tivesse a causar a doença X ou Y. O que não condiz com a verdade. Porque o que nós estamos a observar agora, mais de 150 anos depois, é que hoje em dia já falamos de bactérias boas e bactérias más. Grande parte, ou 60% ou 70% das bactérias que foram ditas no passado como sendo causadoras de doenças, hoje em dia nós já compreendemos com a profundidade do conhecimento, nós já compreendemos que na verdade são bactérias boas e elas têm funções digestivas, funções protetoras a nível do sistema gastrointestinal e do cólon sobretudo. Portanto, o que aconteceu com essas pessoas é que eles começaram a patentear os seus remédios, começaram a criar estes antibióticos. A palavra antibiótico vem do grego, que significa anti significa contra, bio significa vida, agora biótico ou biótico significa seres vivos. Então, um antibiótico é um veneno, é um químico, é uma toxina preparada com a intenção de destruir e exterminar as microvidas, os microbiomas, os micróbios nesse caso. O que é totalmente errado, porque esses micróbios sempre estiveram aí no sistema gastrointestinal e têm ações digestivas sobre o nosso próprio organismo. Você não pode combater os micróbios. Alguém vai dizer, por exemplo, para mim, mas nós temos as bactérias boas e as bactérias más. Sim, é verdade que nós obtivemos essa compreensão nos últimos tempos. Mas é preciso dizer o quê? Quando Louis Pasteur e o seu homólogo, passa-me pela cabeça, mas eu posso vir a lembrar com o tempo. Quando Louis Pasteur começaram a dar início a toda esta indústria, não é, porque é dali que nasce a indústria farmacêutica. Eles começaram a vacinar as pessoas, começaram a dar antibióticos às pessoas. Naquele momento, as suas composições, que são estes antibióticos e antissépticos e vacina, naquele momento, e mesmo até os dias de hoje, estes remédios não separam bactérias boas de bactérias más. Elas eliminam todas as bactérias. E uma coisa importante a ser levada em conta é que o consumo de antibióticos é extremamente venenoso para o corpo humano, principalmente a nível gastrointestinal. Principalmente a nível gastrointestinal. E não só. Os antibióticos têm sempre uma ação nós chamamos de ototoxicidade, ou ainda uma outra ação que é a ação de nefrotoxicidade. A ação de ototoxicidade é aquela ação onde o remédio, nesse caso, tem propriedades tóxicas a nível do nervo auditivo,
Por isso é que pessoas que passaram a vida a tomar antibióticos têm problemas do nervo auditivo. Ou ainda esses antibióticos têm um outro problema, que é o problema de nefrotoxicidade, que é aquele efeito venenoso sobre os rins. Por isso é que pessoas que consomem muito e muito antibiótico sempre desenvolvem problemas dos rins, porque os antibióticos têm uma ação de nefrotoxicidade, que é o efeito venenoso sobre os rins. Portanto, por isso é que pessoas que desenvolvem problemas como, chama-se pielonefrite, não é? Que é aquela inflamação nos rins dolorosa, que atinge a região lombar e a parte frontal, e o sistema urinário também. A pessoa ao urinar sente muita dor, eu conheço muito bem isso, já tratei um caso destes. São pessoas que consumiram muitos antibióticos, muitos e muitos antibióticos, porque esses antibióticos têm ações ototoxicidade e nefrotoxicidade. Portanto, é muito importante nós percebermos uma coisa. Os micróbios não são a causa das doenças. Os micróbios sempre estiveram nos nossos organismos, desempenham funções digestivas e de defesa do corpo humano, e não só também, mesmo a nível intestinal, mesmo na pele, nós temos bactérias. As bactérias estão aí para nos proteger, não tem nenhum problema no organismo. O que se passa, na verdade, é que quando nós consumimos produtos que não são, ou comidas que não são próprias para o nosso organismo, como carne, como alimentos fermentados, são alimentos, todo tipo de alimentos ácidos, principalmente a carne. Todas estas coisas no corpo humano, elas apodrecem no corpo humano. Do mesmo jeito que um animal morto, não é, cai na rua, se ficar ali 2, 3, 4 dias, dá-se o início do processo de putrifação. E nesse processo de putrifação, o que nós vamos observar é que, com o tempo, começam a aparecer determinadas, nós chamamos na nossa língua tradicional em Angola, minhocas, ou ainda vai aparecer lombrigas e vai aparecer alguns bichinhos. Não é? Esses bichinhos não são a causa do problema. Esses bichinhos aparecem com o momento da putrefação. E a mesma coisa acontece quando você consome alimentos ácidos. Quando você consome esses alimentos ácidos, esses alimentos como a carne